Os investimentos, eles sempre são necessários para criar qualquer coisa que a gente deseja criar. Para onde o dinheiro ele é direcionado, ele ajuda a materializar aquela intenção. Não é só o retorno. A gente costuma ver finanças muito como o que tem de retorno, quanto que tem de retorno financeiro naquele investimento. Mas a verdade é que aquele investimento está ajudando a criar um mundo, a levantar prédio, a fazer escola ou hospital. Então, finanças tem tudo a ver porque finanças é o meio pelo qual os projetos eles são executados. Então, se você direcionar finanças para fins sustentáveis ou de impacto positivo, você vai ter mais coisas sustentáveis e mais coisas com impacto positivo no mundo. E o contrário também é verdadeiro. Então, finanças é esse meio pelo qual quase tudo que a gente faz se materializa. O BNDES tem sido, no campo da cultura, um dos maiores apoiadores do patrimônio histórico brasileiro há mais de 25 anos, mais de 400 patrimônios históricos recuperados. Um dos desafios da recuperação do patrimônio histórico brasileiro é a recuperação dos centros históricos abandonados. Dito isso, o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, na verdade é uma agência de fomento ao desenvolvimento, né? Está na nossa missão prover recursos não reembolsáveis para iniciativas que visem desenvolver instrumentos, modelos para transformar uma realidade. E qual é a realidade que a gente quer transformar aqui com esse caso do estudo, da modelagem que o Porto Digital está fazendo? É criar um modelo piloto para que se possa ter instrumentos mais efetivos de transformação dos centros históricos ou de recuperação dos centros históricos. Esse bairro, ele sempre foi o bairro do coração de todo morador do Recife. Nosso centro histórico, a cidade nasceu aqui. O carnaval do Recife acontece aqui, nesse território. Se a gente voltar 25 anos no tempo, no entanto, esse bairro ele era muito vazio, ele nunca encontrou uma vocação que promovesse uma reocupação consistente. O Porto Digital, então, quando ele é pensado, ele vem como um motor de transformação desse território. Sim, o Porto Digital ele foi apoiado com um recurso não reembolsável e esse recurso está sendo usado justamente no desenvolvimento de um modelo financeiro que possa criar um novo instrumento que possa atrair recursos do capital privado para colaborar nessa causa da recuperação dos centros históricos urbanos brasileiros, contribuindo, portanto, para trazer a cidade de volta ao centro, você aproveitar a infraestrutura existente, né, e você gerar uma cidade mais orgânica, com melhor qualidade de vida, que as pessoas não tenham que se transportar, né, por longos períodos, no modelo que a gente tem hoje na maioria das cidades brasileiras. O Porto Digital ele é uma instituição sem fins lucrativos, privada, que está credenciada como uma organização social e também como uma instituição de ciência e tecnologia. Para uma empresa entrar aqui no Porto Digital, ser embarcada nesse projeto, pela legislação, porque tem uma lei, né? A lei do Porto Digital, que é uma lei municipal, ela precisa ter pelo menos metade dos seus colaboradores aqui dentro do nosso parque. Se ele tem isso e ele é uma empresa de software ou de serviços agregados de tecnologia, ele pode estar aqui embarcado nesse nosso projeto. A gente está aqui na Rua da Moeda, coração do Recife Antigo,
palco de grandes carnavais, da folia do pernambucano e que também é palco de inovação, tecnologia, geração de oportunidades e negócios. E o Fab Lab Rec é um dos mais de 300 negócios hoje embarcados no Porto Digital. São muitas experiências bacanas que conectam escolas, negócios e cidades com o futuro e o Fab Lab Rec é uma delas. Eu arrisco dizer que mais da metade desse bairro foi recuperada graças à interferência do Porto Digital, trazendo negócios de fora e estimulando a criação de novos negócios de pernambucanos na própria cidade. O projeto, quando foi criado, ele levava em consideração a existência de uma indústria de tecnologia já muito forte em Recife, só que empresas que estavam relativamente espalhadas pela cidade. Era muito comum uma empresa de fora vir aqui buscar essa mão de obra formada para trabalhar fora. E o governo do estado entendeu que isso não era uma coisa interessante do ponto de vista econômico para a gente aqui, para Recife, para Pernambuco. E o Porto Digital ele é pensado, então, como uma forma de reverter esse processo. Fazer com que essa mesma empresa que vinha buscar a mão de obra qualificada aqui, ela se sentisse atraída a se instalar aqui. E isso aconteceu. De fato, hoje o Porto Digital tem mais de 350 empresas, com mais de 15 mil pessoas trabalhando nessas empresas. Essa foi a razão da reocupação desse território. É importante dizer que o Porto Digital ele não é apenas formado por prédios que são iniciativas da governança do Porto Digital. Eu diria que esses são a minoria, são âncoras, são um prédio posicionado aqui, outro prédio posicionado ali. A grande virtude do Porto Digital é fazer com que cada um dos proprietários dos outros imóveis se sintam atraídos a eles investirem na recuperação dos imóveis, porque isso cria um círculo de crescimento para a instalação dessas empresas e recuperação do patrimônio. Você vai observar que está chegando hotel, está chegando marina, está chegando um bocado de projeto imobiliário que também vai ajudar a impulsionar esse território como um lugar não só para gerar negócios, não só para a galera se divertir, mas também para a galera morar. E o Fab Lab está aqui como um braço de fabricação digital, de prototipação de experiências, de novos negócios, novos produtos, com a galera botando a mão na massa para tirar as ideias da cabeça e materializar no mundo real. Vamos embora? Aqui a gente tem conformadora a vácuo, tem impressora 3D moendo, a gente tem cortadora a laser, tem fresadora, tem plotter de recorte. Nesse lugar é que a gente junta a gente para tirar essas ideias do juízo e materializar no mundo real. O Fab Lab faz parte de uma rede com mais de 2.000 laboratórios espalhados em mais de 100 países. E nesses laboratórios a gente utiliza máquinas como impressoras 3D, cortadora laser, entre outras, junto com gente para materializar a inovação. Eu costumo dizer que tecnologia não serve de nada se não tiver gente para usar essas ferramentas. Quando a empresa passa a fazer parte do Porto Digital, ela passa a fazer parte dos programas que estão aqui dentro. Um programa de formação, então ela passa a fazer parte e poder capturar esses estudantes de tecnologia que a gente tem formado. Ela passa a fazer parte dos programas de inovação aberta que a gente faz com as empresas privadas. Tem projetos junto à Heineken, projetos junto ao governo, projetos junto ao Ministério Público, uma série de projetos de inovação aberta. Ela faz parte dos programas que a gente tem aqui, baseado muito em treinamentos, eventos, tudo que a gente faz, ele passa a ter prioridade também. Eu vejo o Porto Digital como um hub, uma ponte que conecta oportunidades de negócio, que conecta diferentes agentes desse território para, a partir desses encontros, surgirem novos projetos, novas experiências. A infraestrutura do Porto Digital ajuda em vários momentos no nascimento e na consolidação dos negócios que surgem aqui no Porto Digital. Só pela marca já é uma ferramenta de apoio poderosa para as prospecções que a gente faz. Então, eles não aportam recursos nos negócios, mas em muitos momentos criam infraestruturas que ajudam nos negócios. Mundo Bita!
Por exemplo, o BITA usou o laboratório de finalização audiovisual do Porto Digital no início do seu negócio, ou seja, foi fundamental naquele processo, além de ter recebido suporte jurídico, suporte de comunicação, ou seja, a infraestrutura do Porto Digital ajuda em vários momentos no nascimento e na consolidação dos negócios que surgem aqui no Porto Digital. Esse foi um dos primeiros imóveis recuperados pelo Porto Digital. Também era uma ruína e ele foi completamente reformado pelo Porto Digital. Porto Mídia, né, como eu expliquei para vocês, esses laboratórios fazem o que a gente chama de Porto Mídia, que é toda essa estrutura voltada para apoio à questão do audiovisual, onde o audiovisual entra aí nessa indústria da tecnologia. A gente tem um intangível aqui, que é a questão da conexão entre as empresas. A gente entende que a criatividade, ela vem dessa oportunidade de juntar os esforços, de troca de experiências. Acho que o princípio fundante do Porto Digital, o princípio fundante de todas as experiências que a gente roda no Fab Lab Rec é o de que se a gente junta um bocado de gente diferente num lugar, a inovação acontece. Se você pega um time com 3 arquitetos e pega outro time com um arquiteto, uma bióloga e uma engenheira eletrônica, o segundo time certamente vai gerar um produto, um projeto muito mais rico do que o primeiro. Pelo simples fato de juntar gente diferente. O Porto Digital serve para isso, o Fab Lab Rec serve para isso, para juntar gente diferente. Essa troca é fundamental para o processo criativo, para o processo de inovação. Então, isso é uma coisa que é muito presente aqui no território. Isso faz parte do processo desse ecossistema que foi criado. Esse é um espaço de formação, de treinamento, de preparação. É um programa que envolve a Prefeitura do Recife, que tem um conceito de bolsas para a formação. E os alunos da rede pública obtêm esse tipo de direito, esse passe, digamos assim, para estudar. Claro, não é um curso superior, mas é um curso que habilita os meninos a trabalharem em determinados níveis da cadeia de produção de software. Basicamente, capacitação e formação de mão de obra qualificada. Se você voltar 10 anos aqui no Porto Digital, você vai verificar uma demografia completamente diferente. Você vai ver muito mais mulheres trabalhando, a população negra está sendo incluída, porque metade das vagas dos nossos programas são para a população negra. Se você vê daqui a 10 anos também, esses alunos de escola pública todos circulando aqui dentro virarão trabalhadores. E, em resumo, a gente está trazendo a periferia do Recife para trabalhar aqui dentro. Nossa aspiração é ter 50 mil pessoas trabalhando daqui a 20 anos. Se a gente tiver 40, 50 mil pessoas aqui, a gente sabe que a gente muda completamente a vida da cidade, porque a renda média das pessoas terá aumentado muito e é justamente isso que a gente quer fazer, incluir as pessoas, crescer bastante, né? Fazendo com que Recife se torne uma cidade cada vez melhor. Rapaz, a vantagem de ser otimista é que a gente sofre menos durante o processo, porque a gente sempre acredita que vai dar certo, né? Na minha visão, em 2050 a gente vai ter um país em que as desigualdades sociais elas estarão nos livros de história. Eu acredito que a gente vai chegar finalmente a um entendimento de que só faz sentido pensar no modelo de desenvolvimento, de crescimento econômico, se for gerando oportunidade para todas as pessoas de todos os lugares. Existem diversos futuros possíveis e a gente trabalha todo dia para materializar aquele que a gente deseja, que é o que todas as pessoas de todos os lugares tenham acesso à saúde, à educação, a lazer, acima de tudo. E que aí, velho, a gente vai poder falar de meritocracia depois que todo mundo tiver o básico. Enquanto todo mundo não for capaz de largar do mesmo ponto, não tem conversa não. A gente tem que trabalhar para isso, para permitir que todas as pessoas tenham a possibilidade de largar do mesmo ponto. É isso aí, o otimismo é comigo mesmo.
dinheiro ele nunca fica parado. Quem investe está acostumado a só ver a rentabilidade daquele dinheiro. Fato é que o dinheiro ele está fazendo alguma coisa. Então, para você ter aquele retorno, o dinheiro está construindo algo no mundo ou destruindo algo no mundo. O que a gente precisa fazer é descortinar isso. A gente normalizou separar o mercado financeiro do mundo real. Então, eu resolvi trabalhar com um modelo de negócio que ajuda a direcionar os investimentos para projetos ou empresas que estão trabalhando com impacto socioambiental positivo. No mundo que a gente vive hoje, não dá para não considerar o impacto do que a gente faz. Eu resolvi trabalhar para criar oportunidades e alternativas de investimento em que a pessoa consegue saber onde o dinheiro está sendo, para onde o dinheiro está sendo direcionado e qual é o impacto daquele projeto, daquela empresa ou daquele fundo que a pessoa investe. O Brasil tem dados assustadores, uma das maiores economias do mundo, mas você ainda tem cerca de 40% dos brasileiros adultos sub- ou desbancarizados. Cellcoin é uma empresa que fornece infraestrutura de tecnologia financeira e bancária. A gente começou a Cellcoin em 2016 com o objetivo de ter uma conta digital para desbancarizados. Ou seja, a gente via um cenário que existiam 55 milhões de brasileiros desbancarizados e essa foi a nossa primeira solução. A gente queria levar dignidade para a população que não tinha conta e que os bancos também não queriam esses clientes. Então a gente criou esse aplicativo para levar uma conta digital gratuita para a população. O nosso primeiro investimento foi da Vox Capital, que é uma venture capital que investe somente em empresas de tecnologia que gera impacto social. E a gente todo ano é avaliado com essas 5 práticas: governança, trabalhadores, comunidade, clientes e meio ambiente. E tinha uma ferramenta ali de baixo custo. Passei de 2 a 3 meses fazendo uma experiência só comigo, pagando os meus boletos. Descobri que a plataforma da Cellcoin tem uma rapidez muito grande na compensação. O nosso segundo negócio foi criar a rede Cellcoin, que são pequenos comércios, que eram pequenos empreendedores que usam a nossa solução para levar serviços financeiros lá para a população final. São cidades de, a maior parte, até 50 mil habitantes, onde a população final, quem precisava pagar uma conta, que é um desbancarizado, tinha que pegar um pau de arara para ir para outra cidade pagar a conta. Ou seja, existia um custo enorme e tempo para ir para outra cidade pagar uma conta. Então a gente levou essa nossa tecnologia para esses comércios, tá? E então nessa procura achei o Cellcoin e hoje em dia nem se compara o que eu ganho com eles com o que eu ganhava com os adesivos de um. Só que onde eu morava, eu vi que não teria como eu crescer. Depois que eu tomei a decisão de mudar, porque eu tive a visão que ia dar certo, né? E aí sempre que a gente foi criando algum tipo de produto, a gente sempre pensava na população final. Ok, que tipo de serviço eu posso levar para a população final que hoje eles não têm acesso? Porque a população final usa dinheiro, eles não têm cartão de crédito, eles não têm. Hoje em dia, a Cellcoin é um grande centro de soluções financeiras para outros bancos. Nossa jornada é levar a inclusão financeira e ajudar na digitalização da população. Quando eu mudei, que eu vi que ia dar certo, foi tudo muito rápido. Um mês após o outro, eu só crescia os clientes, o boca a boca ia se espalhando pelo bairro e pelos bairros vizinhos também. E cada mês só aumenta, graças a Deus. Te falar, no mês passado, eu fiz mais de 2.000 transações. Hoje eu me sinto realizada. Esse trabalho encaixou como uma luva. Eu estou em casa, mas não estou ociosa, estou trabalhando, estou ganhando o meu. Estou ajudando pessoas, estou me ajudando, então é um conjunto de coisas. Esse serviço da Cellcoin, né, que é um banco digital, ele é muito importante principalmente em cidades que não têm agência bancária, porque ele vai levar essa solução para aquela comunidade. Pagar o seu boleto, uma conta de água, uma conta de luz. Ele não vai precisar se deslocar até uma cidade maior que tenha uma agência bancária para efetuar esse pagamento. Então esse serviço do banco digital hoje, ele é fundamental para pequenas localidades.
E esse pessoal tinha que se deslocar até aqui para pagar uma simples conta de água, uma conta de luz, um boleto. E aí ele pode estar fazendo lá nesse correspondente, né, nesse banco digital, e resolvendo a vida dele ali pertinho de casa. Essa tecnologia, ela só tende a se espalhar. Assim como os bancos digitais funcionam para a pessoa física, bem mais fácil, né? Você tem ali um smartphone, rapidinho você abre uma conta, né? Também o banco digital, ele traz tanto benefício para a comunidade, porque ela vai ter onde pagar suas contas, como também para o pequeno comércio, que ele pode abrir um banco digital rapidinho ali, com pouco investimento, captar aquele público para dentro do comércio dele, né? E fazer com que gire pessoas dentro do comércio dele. E então isso daí só tende a se espalhar. Eu acredito que não tenha mais por falta de divulgação. Mas a partir do momento que as pessoas começarem a ter acesso a esse serviço, vai se expandir esse negócio. O aplicativo, no caso, que a gente usa, que é o Cellcoin, ele é bem didático, bem fácil. Você faz um pagamento de um boleto para entrar o crédito, e com esse crédito eu consigo estar pagando pagamentos de contas, né? Água, luz, boletos. Eu consigo fazer recarga de celular, recarga para a TV, que era uma dificuldade que o nosso cliente tinha, que era fazer o pagamento da recarga de TV. Hoje ele faz aqui na loja tranquilamente. Posso emitir passagem de ônibus, certo? Então tudo dentro desse aplicativo. O cliente, em um local só, ele consegue fazer vários pagamentos. Colocar a recarga do celular, colocar a recarga da TV, pagar o boleto bancário, tudo dentro de um aplicativo. A gente mudou vidas, tá? Era uma população, nossos clientes, população baixa renda, baixa escolaridade. Começou a comprar carro, comprou casa, começou a gerar emprego na cidade. Que a gente vê que eles estão empreendendo, eles estão criando algo novo na cidade. Tem cidades, bairros que os nossos clientes se tornaram o banco da região. É ali que todo mundo vai pagar as contas, é ali que as pessoas vão sacar dinheiro, vão fazer uma transferência e ver que eles estão gerando emprego, contratando funcionários, levando bem-estar para a família deles, levando bem-estar para a população final. Isso é gratificante, isso dá força para levar mais produtos, para pensar mais em como a gente pode levar a inclusão digital, inclusão financeira para a população. E pega muito as desigualdades que a gente vive. Eu sonho muito com uma sociedade com mais equidade, com mais abundância para todo mundo, com mais liberdade no bom sentido da palavra, liberdade de eu ser e eu exercer o meu potencial. E para isso, a gente tem que resolver os fluxos financeiros. Então eu vejo um Brasil em que você não tem pobreza, não tem tanta desigualdade e as pessoas conseguem exercer seu potencial. Acho que vai ser lindo o momento em que as pessoas puderem ser elas mesmas, porque não vão ter medo de faltar. É isso que eu sonho para 2050. Antes, se possível.